Olá, queridos amigos e amigas, professores e professoras, tudo bem com vocês? Prazer, eu me chamo professor Douglas Menezes, sou docente e pesquisador em tecnologias educacionais e neurociência aplicada à educação. É um prazer estarmos aqui nesse momento, iniciando esse projeto, que é o projeto Masterclass Metodologias Ativas, onde nós estaremos dialogando a respeito de como as metodologias ativas podem enriquecer a nossa prática em sala de aula, seja na educação básica, seja no ensino superior, trabalhando pontualmente, uma a uma, cada metodologia ativa, numa perspectiva um tanto mais de orientação do uso, da implementação destas diferentes ferramentas, destas diferentes metodologias. E hoje a gente inicia aqui pela chamada análise SWOT. A análise SWOT, que é uma ferramenta já bem difundida em outros contextos, no contexto das empresas, no contexto corporativo, por exemplo, esta já é uma ferramenta bem difundida, uma ferramenta bastante utilizada, e neste momento onde nós temos construído uma reflexão sobre a chamada aprendizagem ativa, sobre a aprendizagem que convida o aluno, a aluna a pensar a respeito do que se aprende, nós também temos agregado metodologias que têm muito sucesso em outras ambiências, em outros espaços, para que a partir daí nós também possamos fazer a adaptação, a transposição didática, a implementação desta metodologia para a nossa realidade. Lembrando que este vídeo faz parte de um acervo de outras metodologias. Para conhecer um pouco mais sobre esse nosso material, que é totalmente gratuito, você pode clicar no link da descrição aqui do vídeo no YouTube e conhecer um pouco mais sobre tudo isso no meu site, profdouglasmenezes.com. Então, corre lá, é um ambiente para nós, de fato, alargarmos esse diálogo e produzirmos cada vez mais materiais, iniciativas, proposições para enriquecer a nossa prática como profissionais da educação. Então, vamos começar esse momento falando aqui sobre a metodologia análise SWOT. Tem esse nome diferente, né? E nós vamos entender por que que ela tem esse nome. Mas, para começar, vamos falar um pouco da metodologia em linhas gerais. Primeiro, trazendo a reflexão de que a análise SWOT, como o próprio nome já propõe, ela é uma metodologia analítica, ela acaba se convertendo numa ferramenta de análise estratégica. Então, ela vai ser muito importante, muito interessante, quando nós quisermos, por meio dessa ferramenta, analisarmos, avaliarmos processos de tomada de decisão, ou inclusive verificar o impacto de tomadas de decisões já elaboradas. Por isso mesmo, esta metodologia, ela também funciona como recurso adicional a outras metodologias, como a famosa PBL, a aprendizagem baseada em projetos, Project Based Learning, como a gente também vai conhecer em outros vídeos e você poderá acessar futuramente. Então, de forma geral, a análise SWOT, ela tem como objetivo processos de identificação, que são muito importantes em processos, metodologias ou ferramentas analíticas. Pense que quando você está implementando essa ferramenta em sala de aula, você convida o aluno, a aluna, a pensar, por exemplo, sobre quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças de um processo. E a versatilidade desta metodologia, ela é muito ampla, porque eu tanto posso utilizar a análise SWOT numa perspectiva teórica, como numa perspectiva prática. Vou explicar melhor o que é que eu estou querendo dizer. Numa perspectiva teórica, entre aspas, ou melhor dizendo, conceitual, eu posso me utilizar da análise SWOT para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de processos históricos, de fenômenos sociais que estão sendo avaliados dentro da construção conceitual de uma determinada disciplina. Por exemplo, nós iremos avaliar ou iremos analisar, a partir desta metodologia, os processos relacionados, e aí vou chutar um tema aqui, da minha área, por exemplo, da área de ciências biológicas, ao desmatamento, aos processos de desmatamento. E aí, com relação a
políticas nacionais relacionadas ao combate do desmatamento no Brasil. Como nós podemos implementar a análise SWOT? E a análise SWOT nos levará justamente a refletir sobre quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças das políticas implementadas no combate ao desmatamento. E aí eu estou falando de algo que o aluno está tendo um contato do ponto de vista teórico barra conceitual. Mas eu também posso pensar que, envolvendo estes alunos e alunas na execução de projetos, em atividades em que os próprios alunos estejam desenvolvendo, a análise SWOT é uma ferramenta muito importante para, inclusive, avaliar como esse projeto está sendo proposto. Ah, nós temos aqui na escola um projeto de horta da escola, ou horta comunitária. A gente pode, inclusive, começar com a análise SWOT para verificar quais vão ser os próximos passos baseados nesse primeiro momento. O que é que a gente tem de força? O que é que a gente tem de fraqueza, ou seja, de déficit? O que é que nós temos enquanto oportunidade para a implementação desse projeto? E quais são as possíveis ameaças? A gente vai falar melhor sobre isso mais para frente. E como dado histórico, é uma metodologia criada por Kenneth Andrews, Roland Krishnan e foi popularizada por Albert Humphrey, que tem aí uma enorme difusão, enorme profusão, como já dissemos anteriormente, dentro do contexto empresarial. Justamente porque é uma metodologia que ampara muito fortemente processos de tomada de decisão e processos de avaliação. Avaliar projetos para, inclusive, pensar na continuidade desses projetos. Esse projeto vale a pena persistir? Vale a pena continuar? Ou, se o projeto continua, no que a gente pode melhorar? Então, esses pontos são muito importantes para a gente começar a entender a realidade de como a análise SWOT pode ser implementada como ferramenta, ou melhor dizendo, como metodologia ativa para o contexto da sala de aula. Daí nós observamos justamente as letras que formam a palavra SWOT, que na verdade são um acrônimo, um acróstico, onde cada letra é a inicial de uma terminologia em inglês, na língua inglesa, porque este método foi desenvolvido nos Estados Unidos. Então a gente tem o S de strengths, o W de weaknesses, o O de opportunities e o T de threats. Então, a junção das iniciais destas quatro palavras, que nós vamos já saber o que significam, formam a palavra SWOT. Por isso que nós chamamos de análise SWOT. Em cada etapa desta análise, nós estaremos fazendo menção a uma dessas características que é representada pela letra inicial da palavra que lhe caracteriza. Então, por exemplo, a palavra strengths, ela significa força. Então, neste caso, no plural, forças. Quando nós estivermos elaborando a etapa de forças, lá na análise SWOT, nós estaremos olhando para o nosso objeto de análise, seja uma análise conceitual, como eu já disse anteriormente, seja um projeto em execução ou um projeto que está sendo pensado, e nós iremos evocar, nós iremos levantar quais são os pontos positivos internos, quais são os pontos positivos correlatos, relacionados a todos os indivíduos internos daquele grupo. E aí eu posso retomar aquele exemplo que nós já citamos, a implantação de uma horta na escola. Quais são as nossas forças? Quem é o nosso pessoal? O que é que a gente tem? A gente tem profissionais qualificados? Ah, bacana. A gente tem um jardineiro na escola que consegue dar um suporte com relação ao manejo na horta. Legal, é uma força. Ah, a gente tem também um apoio do Conselho de Pais, é outra força. Então, nós vamos identificar nessa primeira etapa aquilo que a gente tem e que a gente tem de positivo que vai se converter nas forças desse projeto. Passado então essa primeira rodada, essa primeira etapa de apreciação, nós vamos para a segunda etapa, que tem a inicial W, weaknesses, que significam fraquezas. Assim como é importante reconhecer as nossas forças, nós também vamos reconhecer as nossas fraquezas. Mas o reconhecimento das fraquezas não tem, nesse sentido, um aspecto depreciativo. Tem muito mais um aspecto analítico, ou seja, nós estaremos observando o que a gente percebe que nos dá a oportunidade de melhorar.
No projeto de horta, de implantação de uma horta escolar, eu percebo que a gente não tem, por exemplo, uma boa estrutura de irrigação. Nós precisaríamos fazer irrigação com mangueira ou com regadores, isso acaba dificultando o processo, porque a gente não tem tanto pessoal, tem só um jardineiro e alguns pais do conselho de apoio, juntamente com os alunos, naturalmente. Então, eu já identifiquei aí quais são as minhas fraquezas, ou pelo menos uma das minhas fraquezas, neste exemplo hipotético que eu estou apresentando. E aí, claro, o grupo, é interessante sempre lembrar que esta metodologia, ela é uma metodologia de análise que normalmente é feita de forma coletiva, porque ali no contexto coletivo, no contexto do grupo, nós temos condições de contar com a colaboração de diferentes participantes, de pessoas que, inclusive, trazem visões e contemplações diferentes da problemática, do objeto analisado. E mais para frente eu vou falar sobre como é importante também intercruzar essa metodologia com o uso de algumas ferramentas digitais de escrita colaborativa. Saindo então das fraquezas, nós vamos para o O, que é a inicial de opportunities, ou seja, as oportunidades. Agora, já que eu olhei para dentro do meu projeto, para dentro do meu objeto analisado, e eu enxerguei forças e fraquezas, agora eu tenho que olhar para fora, para o contexto, para o entorno, para as parcerias que podem surgir a partir daí e observar quais são os fatores externos que são favoráveis para o meu projeto. Voltemos ao exemplo. Nesta situação, o exemplo trata da implantação de uma horta escolar. O que é que a gente tem de fator externo à realidade desse projeto que podem ser levantados? A gente tem uma espécie de associação de moradores do bairro, onde a gente também pode estender o alcance. Nós também temos o apoio de profissionais da universidade, onde com isso a gente pode criar uma parceria para estágio supervisionado dos alunos do curso de ciências biológicas, de agronomia, dentro da escola. Estou jogando aqui, ou seja, nós estamos levantando o que é que a gente ainda não tem, mas pode ter enquanto oportunidade, ou seja, portas que podem se abrir numa realidade de que aquilo que é oportunidade possa mais tarde contar como uma força dentro da realidade do meu projeto. E, por fim, a letra T, que representa a palavra threats, que são as ameaças. Então, vejamos, é importante perceber que forças e fraquezas são observadas no contexto interno. Oportunidades e ameaças são observadas no contexto externo. E quando eu falo contexto externo, é um todo, a localidade, a região, o entorno, órgãos externos que estão em contato com a nossa realidade. Nesse caso, as ameaças, elas olham para os fatores externos que podem ser prejudiciais. Vamos pensar de novo no nosso projeto. Quais são os fatores externos que podem ser prejudiciais? Poxa, na nossa realidade, a gente tem um regime de chuvas, e aí as chuvas podem acabar destruindo a estrutura. Já identifiquei um fator externo prejudicial, que é um fator, inclusive, meteorológico. Então, o que é que a gente já pode pensar como alternativa para sanar? É a cobertura com uma tela? É de repente escolher um lugar onde a chuva não tenha tanto impacto naquele território. Enfim, vamos pensar em possibilidades, mas nesse primeiro momento é de fato criar uma visão panorâmica, sistemática, para nós conseguirmos enxergar a partir daí quais são então as dimensões daquilo que nós estamos analisando. Ou seja, quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades e as nossas ameaças. E aí você que está participando aqui desta masterclass vai clicar no link abaixo e vai ser direcionado para o meu site lá na página de metodologias ativas, no tópico Análise SWOT, você vai poder baixar tanto os slides desta masterclass, como também uma ficha para que você possa utilizar em sala de aula, nos diferentes contextos, juntos com os seus alunos, para que a partir daí, então, você consiga fazer uma aplicação. É uma sugestão, claro que você pode fazer as suas implementações, deve fazer as suas sugestões, então está lá esse material sugerido para você. Tendo em vista que agora a gente já conhece os 4 tópicos da análise SWOT,
vão aqui algumas observações com relação à aplicação educacional da análise SWOT. E eu enfatizo esse tópico porque, como eu disse anteriormente, esta metodologia ela não foi gestada, ela não foi inicialmente pensada para o contexto educacional. Por isso que cabe a nós, professores, a nós, educadores, fazermos uma reflexão crítica sobre as metodologias que vêm de fora e que podem agregar, mas fazendo então essa transposição didática. Esse trabalho cuidadoso relacionado então a essa dimensão de adaptação, de correlação, de instrumentação dessas metodologias para a prática educacional. Então, nós temos três tópicos aqui importantes a serem trabalhados. O primeiro é envolver os alunos em uma análise crítica de projetos educacionais. Fazer uma análise crítica leva em conta dizer que estes alunos eles estão exercitando uma sistemática, uma dinâmica de observação, que para então concluir a observação, eles precisaram passar por quatro etapas, que nós já observamos aqui: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, eu de fato formo uma opinião crítica quando eu levo em conta todos esses pontos. O segundo é usar a metodologia para avaliar atividades e reflexões sobre o próprio aprendizado. Tanto o aprendizado que se converte na execução de projetos, como falamos anteriormente, também o aprendizado que está numa dimensão de aquisição conceitual, de conteúdos e de repertório. Isso é muito importante de ser levantado. E no terceiro caso, a gente usa um exemplo, como a avaliação da criação de um espaço maker, diferente do exemplo que eu coloquei anteriormente. Mas sabendo que os espaços maker são espaços potencialmente fortes dentro das escolas, são espaços que trazem a oportunidade de, por meio da cultura maker, transversalizar esta vivência juntamente com outras realidades da escola, como então nós podemos implantar um espaço maker? Ou criar um espaço maker, ou mesmo avaliar essa criação em curso ou já efetuada dentro de uma escola. Daí nós estamos usando esse exemplo para pensar a análise SWOT como uma metodologia que vai servir ao professor, mas que vai servir ao professor, além de enquanto metodologia, para a oferta do aluno, enquanto ferramenta didática, também para que o professor, por meio dessa metodologia, possa pensar na sua gestão de sala de aula, na sua gestão de conhecimento. Será que eu, professor, também consigo fazer uma gestão do meu trabalho e, por meio desse comportamento gestor, fazer uma avaliação? Que ferramentas eu tenho para avaliar? A análise SWOT é uma dessas ferramentas. Daí, então, nós podemos pensar, se a gente está falando, então, que é uma ferramenta interessante, quais seriam os benefícios, os acréscimos que nós podemos esperar por meio do uso da análise SWOT? Nós temos aí, enquanto benefícios da análise SWOT em sala de aula, o fomento ao pensamento crítico e reflexivo. Uma vez que nós estamos envolvidos com essa prática de ofertar aos alunos e alunas momentos em que a avaliação, a análise de projetos, de conceitos, ela se faça pela interação coletiva, que é muito importante, confrontos de opiniões, concordância, discordância, sempre com respeito, mas isso se consolida a partir da reflexão e, sobretudo, do ponto de vista da neurociência, isso estrutura e cria um trabalho de estimulação neurocognitivo de grande valor. E aí nós vamos, então, percebendo que as tomadas de decisões dos alunos, com o tempo, vão amadurecendo, tendo em vista que toda tomada de decisão vai levar em conta aquela oportunidade de refletir diante das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de diferentes dimensões. Daí, claro, é uma ferramenta que auxilia na resolução de problemas, sobretudo no contexto grupal. É importante pensar que ferramentas são muito importantes quando bem utilizadas. Lembrando que toda e qualquer metodologia ativa, ela precisa ser pensada numa disposição de intencionalidade pedagógica. E nós falaremos muito sobre isso nas nossas próximas masterclasses. Por quê? Porque não basta eu evocar uma metodologia ativa se eu não sei onde eu quero chegar, se eu não sei de fato o que é que ela vai me propor, ou se eu não sei o que fazer com as proposições dessa metodologia. Então, isso é muito importante. Além disso, então, criar um ambiente de aprendizagem colaborativo.
já que não existe nenhum conhecimento que é uníssono. Não existe na história da humanidade qualquer conhecimento que ele seja fruto do pensamento de uma única pessoa. O conhecimento ele é colaborativo, o conhecimento ele é participativo. E cada vez mais, no século XXI, nós estamos observando que o poder da inteligência coletiva ele é algo que veio para ficar e que faz parte das nossas realidades. Daí, então, sempre pensar em integrar os olhares numa realidade de produção de conhecimento potencializa, sem dúvida, as oportunidades de criação de conhecimento. Pensando, então, para você, professor, para mim, professor, para você, professora, na realidade de implementar a análise SWOT no contexto de sala de aula, nós então sugerimos aqui algumas ferramentas. Ferramentas digitais, como o Google Docs, o próprio Canva e o Miro, que são ferramentas que permitem a escrita colaborativa. Ou seja, permite que, se a sua opção for conduzir esse momento de forma remota ou de forma híbrida, com turnos em sala de aula e fora da sala de aula, nós podemos, assim, por meio de mecanismos de escrita coletiva, fazer uso dessas ferramentas que nos ajudarão a conduzir esses momentos. Desse modo, então, é importante pensar que metodologias como a análise SWOT são, de fato, muito importantes, mas elas necessitam de uma regularidade. Então, nós já podemos, inclusive, inserir esta metodologia em momentos pontuais, em momentos cruciais dos nossos ciclos de aprendizagem. Até para que, por meio da intimidade, da aproximação, da afeição com essa metodologia, o treino, a frequência, a metodologia, vai então produzindo uma proficiência nesse aluno. No primeiro momento, você vai perceber que os nossos alunos vão ficar um tanto mais retraídos, pensativos. Poxa, mas o que é oportunidade aqui nessa situação? O que é ameaça? O que é fraqueza? O que é força? Inclusive, no material que você vai acessar no meu site, existem algumas perguntas geradoras que vão ajudar aos alunos e a você, professor, a pensarem nesse sentido. No entanto, quanto mais eu me utilizo dessa ferramenta, me torno íntimo da ferramenta, eu vou então aprendendo a utilizá-la e a versatilizá-la dentro da minha realidade. E aí, então, nós temos a possibilidade de incorporar a análise SWOT em projetos, sobretudo projetos de longo prazo, projetos que precisam muitas vezes de uma ou mais, de duas ou mais rodadas de implementação desta metodologia, e também em debates para a avaliação de ideias, de posições dentro do grupo, ok? Vamos encerrando aqui esse momento, essa nossa masterclass de metodologias ativas, hoje falando sobre análise SWOT. Deixo à disposição para vocês aí as minhas redes sociais, esse é o meu Instagram, o meu e-mail também. Fiquem à vontade para mandar alguma mensagem, para trocarmos ideias, para trazerem sugestões, porque, afinal de contas, a educação é feita de compartilhamentos. Compartilhar é o porquê da educação. Agradeço muito a sua presença. Vai lá no nosso site, dá uma olhada, acessa o material e a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima Masterclass. Tchau, tchau.